Há um lugar dentro de nós onde o querer não é suficiente, onde, por mais que o pensamento deseje, a realidade não se move. É nesse espaço silencioso, entre o que a mente decide e o que o corpo vibra, que muitas promessas internas se perdem. Você já sentiu isso? Aquela certeza racional de que precisa mudar, mas o corpo hesita. As emoções não acompanham. Os hábitos antigos seguem no comando, como se a decisão tivesse sido feita por outra pessoa, em outra vida. É como gritar dentro de um sonho. O som não sai, a mudança não chega, e o tempo parece zombar da sua intenção. Essa dor de tentar mudar racionalmente, sem alterar a matriz vibracional interna, é uma das maiores fontes de frustração espiritual que alguém pode experimentar, porque você sente que já entendeu, já se comprometeu, já decidiu, mas o campo energético não responde. Fica tudo no mental, como se houvesse uma parede invisível entre o que você pensa e o que você vibra. E essa parede, muitas vezes, é feita de memórias antigas que o corpo carrega como verdades. Bruce Lipton explica que nosso corpo é um gravador biológico. Ele não responde a intenções, mas a padrões. Ele age com base em repetições, não em resoluções conscientes. E se o corpo ainda está preso ao velho roteiro, sua vibração estará também. Essa desconexão gera uma espécie de dissonância silenciosa, uma contradição interna que poucos percebem, mas que sabota tudo. Por fora, você diz, quero mudar. Por dentro, a vibração diz, estou em perigo, porque o novo, por mais desejado que seja, também é assustador para a parte de você que foi treinada para sobreviver, não para florescer. E enquanto o corpo entender mudança como ameaça, ele vai resistir. Vai desacelerar, vai bloquear. Por isso, é tão importante saber se a sua decisão está em coerência com sua frequência ou se ela está sendo silenciosamente sabotada. Existe uma forma de perceber isso, não com a mente, mas com o sentir. Feche os olhos, pense naquilo que você quer transformar. Agora sinta, seu corpo relaxa ou tensiona, sua respiração se expande ou se retrai. A imagem do futuro desejado traz leveza ou ansiedade? A resposta não está no que você pensa, mas no que você sente ao pensar. Quando há alinhamento vibracional, há fluidez. O corpo coopera, a mente silencia, a alma se aquece, mas quando há conflito interno, tudo emperra, tudo se retrai, tudo se adia e a vida espera. Porque a vida não responde à força da sua decisão. Ela responde à coerência da sua vibração. E isso muda tudo. Há uma zona invisível onde muitos sonhos morrem. Ela é sutil, confortável, até esperançosa. E talvez por isso seja tão perigosa. É o espaço do quase, quase pronto, quase alinhado, quase decidido. É o lugar onde se vive em constante preparação, mas nunca em realização. Onde o movimento existe, mas não avança, onde se fala sobre transformação, mas não se atravessa o portal. Talvez você conheça bem essa energia, aquela sensação de estar perto, mas nunca o suficiente, de estar na beira, mas sem atravessar, de sentir que algo vai mudar, mas sempre amanhã. O campo do quase é uma armadilha energética, um espaço vibracional onde a intenção não encontra solo fértil para germinar, porque apesar da intenção estar ali, a vibração ainda hesita, ainda busca garantias, ainda se apega ao conhecido. Bruce Lipton nos lembra que somos regidos por programas subconscientes, e esses programas têm medo do novo, mesmo quando o novo representa cura, liberdade ou realização. A zona do quase é mantida viva por esse medo. Medo disfarçado de prudência, medo fantasiado de espiritualidade, medo que se veste de autoaperfeiçoamento infinito. Joe Dispenza descreve o cérebro como uma antena que sintoniza realidades. Ele capta aquilo que vibramos com mais consistência, não o que desejamos apenas, mas o que estamos prontos para sustentar energeticamente. E é exatamente aí que mora o perigo do quase. Ele parece promissor, mas vibra dúvida, vibra incompletude, vibra espera. E o universo não reconhece promessas. Ele responde a sinais claros, coerentes, inteiros. Se a sua antena está sintonizando o medo do novo, ela não consegue captar a frequência da transformação. E então surge um ciclo silencioso de adiamento espiritual. Tudo parece estar quase lá, mas nada se concretiza. A procrastinação se torna sagrada, porque é embalada por argumentos nobres. Preciso me preparar melhor. Ainda não é o momento. Falta pouco para me sentir seguro. E assim o tempo passa. E a vida segue esperando que você se decida de verdade. Que você declare ao universo. Não com palavras, mas com vibração.
Eu estou aqui, eu estou inteiro, eu estou pronto. É nesse ponto que a intenção precisa se tornar prática. O campo só muda quando algo dentro de você se fecha para o velho e se abre, com firmeza, para o novo. Isso não acontece com pressa, mas acontece com decisão. Uma decisão vibracional, não mental. Uma escolha que se manifesta no corpo, no olhar, nos pequenos gestos do dia. Um selo interno que encerra o ciclo do quase e inaugura o tempo da presença real. E quando essa presença acontece, a realidade começa a se curvar ao novo sinal, sem alarde, sem mágica, apenas com coerência. Porque toda mudança verdadeira começa quando o quase finalmente se dissolve, e o agora, enfim, se torna o seu lugar de poder. Há algo sutil, quase imperceptível, que molda tudo ao nosso redor. A história que contamos sobre quem somos, ela parece inofensiva, um relato, uma memória, um desabafo, mas na verdade é um código energético, porque toda narrativa carrega frequência, e toda frequência comunica ao universo quem acreditamos ser. Mesmo que digamos querer algo novo, se a história que repetimos continua ancorada na dor, na carência ou no passado, ela se torna uma âncora vibracional, um fio invisível que nos puxa, de volta, sempre para o mesmo ponto. Você já percebeu como certos padrões se repetem, mesmo depois de decisões importantes? É como se algo sempre puxasse para o conhecido, para o antigo. E muitas vezes, esse algo não está fora, está na forma como você narra sua própria vida, na forma como você diz, eu sou assim, nada dá certo para mim, sempre que tento, algo me impede. Essas frases não são apenas pensamentos, são decretos energéticos, são molduras que mantêm a sua consciência girando em torno do que já foi, impedindo que o novo tenha espaço real para acontecer. As memórias emocionais, quando não processadas, criam loops vibracionais. É como se o corpo, a cada dia, revivesse o mesmo roteiro, mesmo sem perceber. E esse roteiro cria campo, cria realidade. O cérebro, como explica Bruce Lipton, não distingue entre o que está acontecendo agora e o que está sendo relembrado com emoção. Ou seja, ao reviver uma dor antiga com intensidade, você está dizendo ao seu sistema: isso ainda está acontecendo. E o campo responde. A realidade se ajusta para refletir aquilo que você está alimentando internamente. Mas algo mágico acontece quando você muda a forma como conta a sua história. Quando, sem negar o que doeu, você passa a narrar a partir da superação e não da ferida. Quando você olha para o passado com compaixão e não com identificação. Quando diz a si mesmo: isso aconteceu, mas não me define mais. Uma mudança sutil na narrativa interna tem o poder de reconfigurar todo o campo energético, porque a vibração não responde ao fato em si, mas à forma como você se relaciona com ele. É a emoção que colore a memória, e é a memória que sustenta o campo. Imagine sua vida como um livro. Cada capítulo já escrito está lá. Você não pode apagá-lo, mas pode escolher como escrever o próximo. E não há como viver um novo capítulo se você insiste em reescrever o antigo com as mesmas palavras. A mudança verdadeira começa quando a história que você conta se torna um solo fértil para o que deseja viver. Quando o passado deixa de ser prisão e se transforma em ponte. Quando a dor deixa de ser identidade e se torna lição. E quando, finalmente, a narrativa começa a vibrar liberdade. É nesse momento que a realidade começa a mudar, silenciosamente, consistentemente, porque você parou de contar a mesma história e começou, enfim, a viver uma nova. Algumas decisões têm um poder estranho. Elas não são gritadas, não são dramáticas, não são acompanhadas por aplausos ou promessas, mas, ainda assim, mudam tudo, como se o universo inteiro tivesse esperado por aquele segundo exato em que você finalmente se alinhou com o que deseja. E então, a realidade se reorganiza em silêncio. Pessoas aparecem, caminhos se abrem, bloqueios desaparecem. Nada de espetacular acontece fora, mas algo imenso se move por dentro, porque, naquele instante, você não apenas pensou diferente, você se tornou diferente. A maioria das decisões que tomamos não gera transformação real, porque acontece apenas no nível mental. Dizemos agora vai, mas o corpo não acredita. Prometemos mudança, mas o coração ainda está ferido. Criamos metas, mas carregamos medo. E assim, o campo não se move, porque o campo quântico, como explica a física de partículas, não responde à intenção isolada. Ele colapsa realidades quando há coerência entre mente, emoção e ação. Quando o pensamento, o sentimento e o comportamento vibram em uníssono. Quando tudo em você, até o mais sutil,
está dizendo a mesma coisa. Bruce Lipton afirma que a biologia do corpo responde à percepção. Mude a percepção, mude a química. Mude a química, mude a resposta celular. E com isso, mude o comportamento, a vibração, o destino. Isso significa que uma decisão verdadeira não começa pela mente. Começa por uma percepção nova, uma forma nova de ver a si mesmo, de se posicionar no mundo. Quando isso acontece, o corpo responde com leveza, o coração bate em paz, a respiração se aprofunda e o campo energético começa a emitir uma nova frequência. Uma frequência que atrai novas possibilidades. Joe Dispenza nos ensina que, para manifestar algo novo, não basta visualizar, é preciso sentir. Sentir como se já fosse real, como se já estivesse vivido, porque o corpo não distingue o real do intensamente imaginado. E quando você sente com verdade, o campo se move, as probabilidades começam a colapsar. O que antes parecia impossível, agora encontra caminho. O que estava distante, agora se aproxima. Mas esse movimento só acontece quando você para de desejar e começa a incorporar. Quando a decisão deixa de ser uma ideia e se torna uma vibração viva, pulsante, presente. Há uma prática que pode ajudar nesse processo. Silencie, respire profundamente e pergunte a si mesmo como seria viver hoje como alguém que já realizou o que deseja. Sinta essa presença, habite essa vibração. Perceba como o corpo responde, como a mente desacelera, como algo dentro de você parece dizer, sim, é isso. É nesse estado que a decisão deixa de ser tentativa e se torna realidade energética. E quando a realidade muda por dentro, não há como o mundo lá fora permanecer igual, porque o universo é espelho e tudo o que ele precisa para mudar é que você se torne o reflexo da vida que deseja viver. Existe uma diferença profunda entre urgência e pressa. A urgência verdadeira nasce do coração. Ela é silenciosa, firme, inevitável. A pressa, por outro lado, nasce da mente em pânico, do medo de perder, de não conseguir, de ficar para trás. E quando confundimos essas duas forças, acabamos sabotando aquilo que, no fundo, mais queremos viver, porque a pressa, quando assume o comando, nos desconecta do tempo certo, do tempo quântico, do momento em que tudo se alinha e flui, sem esforço. Em momentos de desespero, é natural tentar acelerar o processo, tentar resolver logo, forçar a realidade a responder mais rápido. Mas o campo quântico não responde à ansiedade, ele responde à maturação vibracional, às sementes dentro de nós que precisam de tempo para criar raízes, para fortalecer o caule, para se preparar antes de florescer. E quando colhemos algo antes do tempo, ele pode até parecer bonito, mas não nutre, não sustenta, não transforma, como uma fruta colhida verde demais que engana a fome, mas não alimenta a alma. Greg Braden nos lembra que os antigos sabiam ler os sinais do tempo certo. Eles observavam, sentiam, esperavam, porque entendiam que o tempo não era linear, era cíclico, vibracional, sincronizado com algo maior. Eles sabiam que havia momentos em que o campo estava pronto e momentos em que ainda não estava, e que insistir nesses últimos era desperdiçar energia, era tentar forçar o invisível, quando o invisível ainda estava em gestação. Hoje, nos afastamos dessa sabedoria. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, mudanças que cheguem sem o tempo da alma. Mas a alma tem seu próprio compasso, e é nesse compasso que a verdadeira transformação acontece. O tempo quântico não se mede em dias, mas em prontidão vibracional. Ele não se acelera com esforço, mas se ativa com coerência. E quando você entra nesse tempo, não há atraso, não há demora, não há falta. Há sincronia, há encontros, há fluidez, e tudo o que precisa acontecer, acontece. Talvez você sinta que já esperou demais, que já fez de tudo, que já está pronto, e talvez esteja mesmo. Mas a pergunta mais profunda não é quando a vida vai mudar, e sim, minha vibração já está preparada para sustentar essa nova realidade? Porque às vezes, o que chamamos de espera é, na verdade, um chamado para aprofundar, para alinhar, para limpar o campo, para silenciar o barulho da urgência artificial e ouvir a urgência real. Aquela que não tem pressa, mas tem força. Aquela que não grita, mas guia. Aquela que não força, mas revela. É nesse espaço de escuta que o tempo quântico se ativa. E, quando isso acontece, você não precisa mais correr atrás da mudança, porque a mudança passa a correr em sua direção. Tudo o que foi dito até aqui converge para um ponto essencial. A vida não responde ao que você quer, ela responde ao que você vibra. E essa vibração não se transforma apenas com palavras, com metas ou com pensamentos positivos. Ela muda quando você muda por dentro.
quando a decisão deixa de ser uma ideia e se torna uma verdade incorporada. Quando o corpo, a mente e a alma entram em concordância silenciosa. Quando a sua história interna passa a sustentar aquilo que você deseja viver, não como um desejo futuro, mas como um estado de ser presente. Bruce Lipton nos ensina que mudar a percepção é o mesmo que reescrever o programa que governa a biologia. Isso significa que, ao mudar como você vê a si mesmo, ao alterar a narrativa que você repete todos os dias, você altera a forma como suas células se organizam, como seu cérebro dispara sinais, como seu campo energético se comunica com o universo. E quando isso acontece, não há mais separação entre você e o que deseja. A realidade não precisa mais ser forçada. Ela começa a se alinhar com o seu novo campo, com sua nova assinatura vibracional. Neville Goddard nos lembra com clareza: você não atrai o que quer, mas o que acredita ser. E esse é talvez o ponto mais profundo de toda a manifestação. Não basta desejar, é preciso se tornar. Tornar-se o ser que vibra, com verdade e consistência, aquilo que já está pronto para receber. E essa transformação não acontece em um momento grandioso. Ela acontece no cotidiano, no silêncio, no pequeno sim que você dá a si mesmo quando escolhe se escutar com mais honestidade, quando escolhe parar de repetir padrões que já não sustentam a sua verdade. O momento da virada raramente é barulhento. Ele é sutil, quase imperceptível, mas você o sente. Sente no corpo, na respiração, na presença tranquila de algo que, enfim, se encaixa, que diz: agora sim. Agora você está em coerência, e nesse estado tudo muda, mesmo que por fora ainda nada tenha mudado, porque a mudança verdadeira acontece primeiro dentro, e uma vez que ela se firma, o mundo lá fora inevitavelmente segue. Você não precisa de mais um sinal externo. Você precisa se tornar o sinal, ser, em sua vibração, aquilo que deseja viver, ser, em sua presença, o reflexo da realidade que quer criar, ser, em sua essência, a resposta que tanto busca do universo, porque o universo responde à coerência, não ao pedido. Ele se move quando você se alinha, ele entrega quando você já se tornou. E se esse momento, esse exato instante em que você escuta essas palavras, for o último aviso antes da sua próxima realidade, e se a vida estiver agora te perguntando pela última vez: você está pronto? Não para desejar, mas para vibrar. Não para imaginar, mas para ser. Não para tentar, mas para escolher. A escolha que muda tudo é silenciosa, mas seu eco ressoa por toda a eternidade.